Fala, personal! Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai fazer uma sériezinha de aquecimento já no nosso agachamento na barra multiarticular, né? Aquecimentozinho já para aquecer quadril, aquecer joelho, tornozelo. A gente vai fazer uma sériezinha de 15 repetições aqui. Vamos fazer uma sériezinha lá? Pode colocar a barra nas costas. Pegou. Vamos lá, ó. Vendo a posição. Aqui a gente já começa a ver a posição do aluno. Pode começar a fazer o agachamento para a gente ver como é a execução do movimento. Então, nessa câmera aqui, você consegue enxergar, né, lateralmente a execução dela. E aí a gente começa a prestar atenção em alguns pontos específicos. Por exemplo, a movimentação do quadril e a coluna lombar. Então a região lombar ali, ó, se ela tem uma retificação no final do movimento. Algo mínimo, pouca coisa, pode acontecer. Só que cuida para não ter uma retificação tão grande, uma rotação desse quadril quando agacha lá no final do movimento. Então cuida porque se a gente está chegando ao nível avançado, a gente vai ter acréscimo de peso. Com o acréscimo de peso, essa retificação é muito perigosa, certo? Então preste atenção principalmente nesse movimento. Também a gente pode prestar atenção nessa câmera aqui se há algum valgismo, se há alguma perda da estabilidade do arco plantar, principalmente em academias onde a gente não pode treinar descalço, por exemplo. Então a gente tem que cuidar com os tênis, que às vezes o tênis é muito macio e acaba tendo essa perda da estabilidade do arco plantar, onde o joelho vai entrar em valgismo. Então é nesse aquecimento que a gente vai prestar atenção nisso tudo. Então prestar atenção na estabilidade dos pés, vai prestar atenção na coluna lombar, no quadril dela, se o quadril está sendo retificado, até na postura de ombros, postura de cervical, sempre prestando atenção nessa movimentação, certo? Chegamos aqui a 15 repetições? Sim. Ótimo. Como é que estava aqui essa... Tranquilo, tranquilo. E é isso que tem que ser relatado num aquecimento. Super tranquilo. Não faça um aquecimento com muito peso. Aqui a gente só está começando a lubrificar articulações e começando a aumentar um pouco a frequência cardíaca. Aqui a gente está usando uma barra de 15 quilos, que é a barra feminina barra olímpica feminina. Então a gente vai começar fazendo o seguinte, a gente vai fazer um método de treino chamado pirâmide. Então a gente vai fazer uma pirâmide crescente, aumentando o peso aqui, aumentando a quilagem. E como é que vai ser esse método de treino? A gente vai fazer uma pirâmide de 12 repetições, seguido de 10 repetições, seguido de 8 repetições. Ou seja, vão ser 3 séries de agachamento aqui, aumentando o peso a cada série. Então vamos começar aqui com 12 repetições, fazendo aqui, a gente está com 25 quilos, beleza? Show. Vamos lá, pode executar o movimento. 12 repetições, isso? 12 repetições, vamos lá. Ótimo. Seguinte, a gente aumentou o peso e mesmo assim ela mantém uma execução perfeita do exercício. E aí você pode notar que alguns alunos vão apresentar isso. No aquecimento ou ali no começo, a introdução dos pesos, vai estar legal o movimento e a partir do momento que a gente vai aumentando a quilagem do exercício, vai dificultando a execução e vai piorando o movimento, né? A execução vai ficando um pouquinho menos perfeita, digamos assim. E aí a gente tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque é muito importante a gente preservar, principalmente a coluna lombar, principalmente essa região. Aqui, já, como vocês puderam notar, a execução está perfeita. E aí a gente vai perguntar, sobrava mais quantas repetições aqui? Faria mais quantas com esse peso? Com esse peso eu faria mais umas 4. Mais umas 4? É. Excelente, mais umas 4. Então, ainda está um peso razoável para leve e a gente pode aumentar tranquilamente. Vamos aumentar lá. Mais 5 quilinhos cada lado, beleza? E a gente vai dar um descanso de mais ou menos 1 minutinho. Então a gente não vai dar um descanso tão longo, como estava tranquilo aqui, a gente não vai dar um descanso tão longo. Eu vou já estar contando no nosso relógio ali atrás, 1 minutinho, tá? A percepção aqui do peso, foi tranquilo? Foi leve? Show, show de bola. Não leve não. Certo. Sentiu alguma dificuldade no segurar a barra, ombro, nada? Tranquilo? Certo. A gente tem que perguntar isso pro seu aluno também, porque às vezes ele não tem tanta mobilidade de ombro ou tanta estabilidade na escápula para manter segurando a barra lá atrás. Então, às vezes, até o peso está leve. Para a perna vai estar leve, mas para o ombro, a execução do exercício de ficar segurando a barra lá atrás vai doer o ombro. Então,
aí já está um ponto importante. Às vezes, seu aluno tem força nas pernas para fazer, por exemplo, esse exercício, mas ele não tem mobilidade suficiente. Então, trabalhe em mobilidade para conseguir segurar a barra. E aí, então, depois a gente começa a fazer o agachamento com a barra nas costas. Deu um minutinho, vamos lá então, para a gente fazer 10 repetições agora, tá? Diminuímos 2 repetições. Vamos lá. Sempre prestando atenção na execução do movimento. Outro ponto importante também é que nessa câmera aqui a gente vai ver que a posição dos pés dela é um pouco fechada. Mas não tem problema. Por quê? Porque isso é natural da pessoa. Tem alguns que vão fazer com o pé um pouco mais afastado, tem algumas que vão fazer com o pé um pouco mais próximos. E aí é uma questão de gosto da pessoa, desde que isso não prejudique a execução do movimento. Então, se a pessoa já tem tendência a ter um valgismo, essa posição de pés mais fechados já fica um pouquinho mais dificultoso para ela fazer o movimento. Então, cuide para não jogar, por exemplo, o seu aluno que tem uma tendência a valgismo a fazer com os pés muito próximos. Então, tem sempre que cuidar essa relação entre a mecânica de movimento do aluno e a mecânica de execução do movimento. Então, os dois têm que ter uma relação de qualidade. E aqui, como é que ficou? Agora pesou. Pesou? Faria mais quantas aqui? 2. Mais umas 2? Excelente. Então, a gente vai dar um descansinho aqui, também de 1 minuto, só que daí aqui, o acréscimo não vai ser de 5 quilos. A gente vai dar um acréscimo de 2 quilos a cada lado. Então, eu vou aumentar só 2 quilinhos para a gente fazer mais a última série. Então, o descanso, como não foi um exercício extenuante, não chegou ao máximo ou não sobrou uma repetição, a gente pode manter o descansinho ali legal, 1 minutinho, só que daí a gente fez aqui, ó, o acréscimo da intensidade um pouco mais leve. Então, a gente não fez um acréscimo que nem a gente fez aqui de 10 quilos. A gente fez um acréscimo aqui de 4 quilos. E a gente vai descansar 1 minutinho no nosso reloginho. Beleza? E aqui é, então, tranquilo, ombro, joelho, tornozelo, tudo certo? Ótimo. Então, a gente já descansou aqui, ó. E vamos lá fazer a nossa última série. Vamos lá? 8 repetições. Vamos lá. Excelente. Excelente. A execução desse exercício, a gente tem que notar também na ativação do glúteo do seu aluno. Então, não pense que por ser um agachamento ele vai ser mais predominância anterior de coxa, que você vai esquecer de ativar o glúteo, por exemplo. Então, você vai pensar, no terra eu vou ter mais ativação do glúteo. Ok, mas no agachamento você tem que ter também para estabilizar o joelho no movimento. Então, sempre lembre o seu aluno de fazer uma ativação do glúteo, assim como no terra. Então, vai ter uma ativação do glúteo para fazer o movimento e não ter o valgismo no joelho. E aqui, como é que foi então? Pesado. Foi bem pesado? Excelente. Sobrou mais quantas aí? Faria mais quantas? Mais uma no máximo. Mais uma no máximo? Excelente. Então aqui, ó, a gente acertou a intensidade. A gente não quis fazer nenhuma até a falha, realmente não quis fazer nenhuma até a falha. A gente quis fazer pelo menos uma sobrando e a gente acertou. Então a gente fez um peso leve lá no começo, deu um acréscimo na intensidade. Como ela falou que estava muito leve no começo, acrescentamos um pouco mais de peso. Na segunda ela falou, não, já começou a ficar mais pesado. Então a gente deu uma segurada no acréscimo de peso, porque se eu botasse mais 5 aqui, talvez ela não conseguiria fazer. Então eu acrescentei aqui 2 quilos cada lado e aí ela acertou a intensidade ali na última série. Então aqui foi o nosso agachamento pirâmide.